creio que já tem bastante gente conosco aí nessa manhã. Quero dar as boas-vindas a cada um, desejar que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que privilégio a gente ter de poder ter comunhão, mesmo que por vídeo, mas saber que a gente está ligado num só espírito, numa só fé, né? O Senhor é aquele que nos tem sustentado dia após dia, no meio de um caos, né? Caos de saúde, caos na economia, caos político, e a gente tá aí firme e Deus está sustentando as nossas vidas. Então é motivo de muita alegria. Vamos iniciar cantando um cântico falando sobre a soberania de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra dele diz isso e nós queremos declarar isso também através desse cântico. Tu és soberano. Um cântico já antigo, né? Mas também tem tudo a ver com o assunto que a gente vai tratar hoje. Eu acho que vocês já têm aí na tela de vocês e eu explico propositadamente qual foi a intenção da gente estudar esse assunto da Confissão de Fé de Westminster hoje. Então vamos começar adorando ao Senhor. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Deus é tremendo, Ele é soberano sobre todas as coisas, né? Paulo Sérgio, você pode orar com a gente? Agora? Isso. Agradecemos, Pai amado, por esse dia tão lindo que se inicia, Pai, por essa manhã tão especial, tão única, mesmo apesar dessa crise, Senhor, das dificuldades que nos cercam. O Teu amor é maravilhoso, nos constrange, nos dá segurança, nos dá conforto, nos dá paz, nos dá esperança, nos dá alegria, Senhor, e nessa certeza nós enfrentamos o dia, nós enfrentamos a semana, Senhor, na segurança da vitória que já é garantida, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um dos irmãos que estão, Senhor, nesse momento,
através desse vídeo, Senhor, te louvando, te adorando nos seus lares, com suas famílias. Tu conhece cada uma delas, tu sabe as suas dificuldades, tu sabe os medos, a ansiedade, mas que a tua mão poderosa, Pai, possa estar acariciando, cercando, protegendo, e que nessa certeza em comum, a nossa igreja, em especial a Boas Novas, Senhor, possa realmente ter essa certeza do teu conforto e da tua paz, Pai. Mesmo com tantas dificuldades, com tantas notícias ruins, nós só podemos te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Está no controle de tudo e temos a oportunidade de, nesse momento, de aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais, para podermos adorar realmente como devemos, Pai. Tu conheces cada um de nós, tu sabes das nossas imperfeições, dos nossos pecados, que tanto às vezes te entristece, mas na certeza que o Senhor vai nos perdoar, o Senhor vai realmente estar limpando, Senhor, as nossas vidas nessa manhã, e que possamos enfrentar um dia alegre, enfrentar um dia realmente na confiança da poderosa mão que o Senhor está nos cercando, não só nós, como os nossos lares, e é o teu povo ao redor do mundo, Pai. Nos abençoe, fique com o pastor Valdecinei, Senhor, trazer o teu recado, Senhor, que possamos nesta manhã sairmos daqui, Senhor, desse momento, mais conhecendo mais do teu poder e da tua grandeza, Pai. Por isso, nós só te agradecemos, não porque temos algum mérito, mas o único mérito do Senhor Jesus maravilhoso. Amém. 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 Glória a Deus. Quero convidar você para essa meditação de hoje, abrir a Bíblia em Joel, capítulo 2, nós vamos ler do verso 12 em diante. Vamos fazer uma leitura espaçada, não é uma leitura sequencial, né? Eu quero ler o versículo 12 e o versículo 13, e depois de algumas considerações, a gente ir para o versículo 23 até o 26. Joel 2, 12 e 13. A misericórdia do Senhor. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Esses dois versículos, eles trazem, nessa manhã de domingo, grandes ensinamentos para as nossas vidas. Uma chamada inicial a um arrependimento genuíno. Era costume, na época, demonstrar arrependimento público através do rasgar-se as vestes. E a palavra traz grandes referências em que as pessoas, num sinal de arrependimento, rasgavam as suas vestes e se cobriam com pano de saco e jogavam cinza sobre si, num sinal de arrependimento público dos seus pecados ou dos seus erros. É interessante que no versículo 13, nessa expressão de convite ao arrependimento por parte do Senhor, existe uma orientação clara no começo do versículo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porque apesar de toda demonstração de arrependimento, muitas vezes o coração do penitente, ele não estava convertido, na verdade, àquilo que era certo. Ele fazia muito daquelas ações de arrependimento, de rasgar a sua veste, se vestir de pano de saco, derramar cinza sobre a sua cabeça, mas isso era feito somente de aparente. Nem sempre intencionalmente, mas às vezes o coração não estava realmente convertido e arrependido ao Senhor. A palavra diz que o coração do homem é enganoso, e é verdade, o meu coração, o seu coração, muitas vezes se torna enganoso, né? E se torna repreensível
Por isso, Deus traz essa orientação clara sobre o arrependimento, a forma de arrependimento. Ele deve partir de um coração quebrantado. E a palavra diz: coração quebrantado, espírito compungido, não desprezarás, ó Deus. É claro isso nesses 2 versículos. Agora, existe o capítulo todo, essa perícope, né? Ela culmina com aquele texto conhecido do derramamento do Espírito. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne e tal. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Isso é uma promessa de Deus ao seu povo, através da pessoa de Jesus Cristo, e depois uma visão nítida do Pentecostes, que iria acontecer logo após a ascensão de Jesus Cristo. Mas todo o capítulo ele fala sobre misericórdia de Deus, sobre o fato de Deus ser um Deus misericordioso. E agora sim, indo para o versículo 23 desse capítulo 2 de Joel, a palavra nos diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Aqui é uma palavra de promessa, de misericórdia de Deus, de bênção de Deus, de livramento e de restituição. É interessante que os gafanhotos descritos aqui no versículo 25 foram maldições, foram justiça de Deus enviada sobre o seu povo que se desviava do Senhor. Então, Deus manifesta a sua justiça contra um povo que se desvia dos seus caminhos. E a palavra de Deus diz que Deus corrige ao filho a quem ama. E aqui a expressão de povo de Deus era o povo de Israel, o povo escolhido. E quando esse povo se desviava do Senhor, o Senhor pesava a mão sobre ele com castigo, com provas, com provações, com dificuldades. E até o momento em que esse povo reconhecia o seu pecado e se convertia ao Senhor, se arrependia. Por isso, o texto começa com uma orientação de arrependimento. Que lições nós temos para a nossa vida nos dias de hoje? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de dificuldade, um tempo de provação, de isolamento, um tempo que foge à normalidade. Se a gente entender isso só como causas naturais, nós vamos esquecer que Deus é um Deus de justiça, um Deus que nos leva ao seu caminho, a nos arrepender, a olhar para nós mesmos, a analisar a nossa vida. E certamente todo esse processo que a gente está pagando nesses dias com esse isolamento, com essa virulência produzida ou não, de um país ou não, todas essas questões que a gente não sabe responder claramente, de qualquer forma, isso é permissão de Deus. E eu creio que Deus permite isso para que não só toda a humanidade reflita, mas especialmente o seu povo, a igreja dele, seus escolhidos, analisem as suas ações, a sua vida, o seu compromisso com o próprio Deus, e tenha tempo, tenha condições de se arrepender e clamar ao Senhor a misericórdia dele. E certamente
quando a sua igreja se volta, clama pela sua misericórdia, quando os povos fazem isso, quando eu ou você nos arrependemos e reconhecemos a soberania, a autoridade de Deus, sabendo que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, Ele vem sobre a nossa vida com misericórdia, com graça, trabalhando, aperfeiçoando o nosso caráter e abençoando as nossas vidas. Então, essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. E, de pronto, nós, como igreja do Senhor, possamos olhar para esse texto e não só rasgar as nossas vestes sem um arrependimento profundo do nosso coração. Que a gente, diante desse momento em que passamos, nós possamos realmente avaliar as nossas atitudes, as nossas ações, nossos pensamentos, as nossas prioridades e rasgar o nosso coração diante de Deus, confessando a sua soberania, o seu senhorio e permitindo que Ele traga restauração, né? Restauração sobre a nossa vida, como Ele prometeu através do profeta Joel ao povo de Israel aqui. Amém? Deus abençoe a sua vida. Meus queridos, vamos passar então agora diretamente ao estudo dessa manhã. Eu propositadamente escolhi esse tema, que parece um tema que foge um pouco da nossa do nosso espectro de interesse, né? O magistrado civil. É interessante que é um capítulo 23, que consta da Confissão de Fé de Westminster, né? Uma das confissões que nos tem auxiliado doutrinariamente, mas ele consta esse capítulo do magistrado civil. E o que vem ser esse capítulo? Ele vai falar exatamente daquilo que Deus constitui sobre a nossa vida como autoridade civil. Por que eu escolhi esse capítulo para a gente trabalhar nessa manhã? Porque para mim é algo muito real, muito atual que nós estamos vivendo, e eu não digo só a nível de Brasil, mas a nível mundial, que é a consequência também dessa pandemia, desse momento de isolamento, momento de crise econômica mundial, em todas essas questões. Então, eu vejo a importância de reconhecermos como cristãos verdadeiros aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na igreja do Senhor, nesses dias, através das autoridades por Ele constituídas sobre a nossa vida. Então, a gente vê muita discussão no meio, inclusive cristão, sobre insurgência ou rebeldia ou rebelião, né, contra o Estado, contra a situação que a gente está vivendo, contra esse, contra aquele, que arvora a defesa, e no caso do Brasil, nós temos 3 poderes constituídos, né? A gente sabe, executivo, legislativo e judiciário, e a gente está numa crise profunda, porque atualmente esses 3 poderes parecem eles não coadunam, eles não concordam entre si, e a gente está vivendo uma crise política, econômica e social na nossa nação. E tudo isso intensificado por essa pandemia que a gente vem passando. Então, a gente fica perdido no meio disso tudo. Quais os critérios de obediência às autoridades civis? O que Deus tem a dizer sobre isso? O que pensar, o que fazer diante desse quadro que se apresenta para a nossa vida? Eu acho que não é muito diferente da época que a gente teve a Assembleia de Westminster, e aí, inicialmente, você tem um quadro que foi
pintado na época dessa Assembleia de Fé de Westminster. E eu imagino que esses homens reunidos naquela Assembleia, eles discutiam talvez os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que a nossa sociedade vive nos dias de hoje. Afinal de contas, nós estamos vivendo numa época de transição, de mudança de paradigma, né? Há quem diga que nunca mais na nossa história nós seremos os mesmos, tanto a nível social como a nível político, e eu estenderia a dizer a nível religioso, no sentido de não da palavra de Deus ou da veracidade das Escrituras, mas de prática do Evangelho, prática da comunhão dos santos e todas essas coisas. Realmente isso veio mexer com a gente. O que fazer diante de um quadro desse, né? Então, eu achei interessante a gente trabalhar esse tema nessa manhã, que faz parte da nossa confissão de fé de Westminster, ok? Então, do Magistrado Civil, capítulo 23, vamos dar início, então. Inicialmente, eu gostaria de propor aqui, propor aqui a leitura das proposições. São 4 proposições nesse capítulo. O primeiro deles, eu vou fazer o seguinte, numa interação, senão só eu fico falando, eu vou pedir para alguém aí ler. Então, Eliel, você consegue ler para a gente a proposição 1? Proposição 1. Eu sei que vai dar trabalho aí para alguns, mas é melhor a gente criar uma interação aí. Pronto. Isso. Vamos lá. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis que lhes são sujeitos, e a este fim os armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos maus feitores. É isso mesmo. Aí Romanos 13, 1 a 4 e 1 Pedro 2, 13 a 14 são os textos. O que eu quero destacar aqui é algumas coisas nessa primeira proposição. A supremacia de Deus sobre todo o mundo. Então, não é só sobre o Brasil, mas sobre todos os governos instituídos. Para a sua glória, ou para a glória de Deus, e para o bem público, e aí se refere a nós, homens, magistrado civil que lhe são sujeitos a quem? A Deus, né? Constituiu sobre o povo magistrados civis que lhe são sujeitos, e a este fim os armou com poder de espada para defesa e incentivo dos bons e castigo dos maus feitores. A gente vai ver melhor essa primeira afirmativa, né? Essa primeira proposição. Mateus Cunha, você está aí com a gente? Ok, lê a segunda para mim. Aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado, sendo para ele chamado e em sua administração, como devem especificamente manter a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada estado, eles, sob a dispensação do Novo Testamento e para conseguir esse fim, podem licitamente fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias. Ok. E aí nós temos Provérbios 8, 15 a 16, Salmos 82, 3, 4, 2 Samuel 23, 3, Lucas 3, 14, Mateus 8, 9 a 10 e Romanos 13, 14. Deixa eu fazer um destaque aqui. Me parece que essa segunda proposição ela é dirigida no sentido dos eleitos de Deus. Então,
existe já um destino, uma destinação para essa segunda proposição. Então, é interessante que ele está dizendo aqui que aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício do magistrado, né? de questões de autoridades civis, né? Sendo para ele chamado, ou sendo chamado a esse ofício, né? O ofício da magistratura ou da autoridade civil, tá bom? E aí ele vai falar aqui, né? Podem licitamente fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias. Isso aqui a gente vai ver logo depois no comentário também, ok? Cristiane, você pode ler o 3 para a gente? Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos ou o poder das chaves do reino do céu, nem de modo algum intervir em matéria de fé. Contudo, como pais solícitos, devem proteger a Igreja do nosso comum Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã sobre as outras, para que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes das suas sagradas funções, sem violência ou perigo. Como Jesus Cristo constituiu em sua Igreja um governo regular e uma disciplina, nenhuma lei de qualquer estado deve proibir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão e crença de cada uma. E é dever dos magistrados civis proteger a pessoa e o bom nome de cada um dos seus jurisdicionados, de modo que a ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar qualquer outra pessoa. E bem assim providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem ser perturbadas ou molestadas. Ok. Qual a base bíblica para isso? Bom, primeiro, vamos falar aqui. Aprofundando mais no sentido do direcionamento dessas instruções, me parece que aqui aprofunda um pouco ainda mais essas recomendações aos magistrados civis, agora aqueles eleitos por Deus e capacitados por Deus para exercer essa magistratura ou essa autoridade civil. E aí vem as recomendações que são, de forma geral, formam um equilíbrio das ações daqueles que são instituídos de autoridade. Então, essa terceira proposição ela vai falar basicamente sobre isso. Que atitudes tomar com referência a outras pessoas, a outras denominações, a outros seres humanos. Isso para quem é instituído de autoridade. Não necessariamente somente para os eleitos, mas também todo cidadão que recebe essa autoridade ou é constituído com essa autoridade. A Thelma está aí? Thelma do Paulo Vaz? Tô. Então você lê a quarta para a gente. Tá. Tá muito barulho aqui. É que, como vocês porque você e o... Tem que deixar um deles Você e o Paulo estão... Deixa o seu som desligado, Paulo. Melhorou? Melhorou. Tá. Quinta. É dever do povo orar pelos magistrados, honrar as suas pessoas, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais
e sujeitar-se à sua autoridade. E tudo isto por amor da consciência. Incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado, nem absolve o povo da obediência que lhe deve. Obediência de que não estão isentos os eclesiásticos. O Papa não tem nenhum poder ou jurisdição sobre os magistrados dentro dos domínios deles, ou sobre qualquer um do seu povo, e muito menos tem o poder de privá-los dos seus domínios ou vidas, por julgá-los hereges ou sob qualquer outro pretexto. Ok. E aí a gente tem as nossas referências bíblicas. 1 Timóteo 2, 1 a 3, 2 Pedro 2, 17, Mateus 22, 21, Romanos 13, 2 a 7 e 13, 5, Tito 3, 1, 1 Pedro 2, 13, 14 e 16, Romanos 13, 1, Atos 25, 10 e 11, 2 Timóteo 2, 24 e 1 Pedro 5, 3. Essa última proposição, ela vai falar sobre a responsabilidade que aqueles que conhecem e temem ao Senhor têm de orar pelas suas autoridades civis, né? E aí a posição de sujeição em ser fiel no pagamento dos tributos e impostos, as suas ordens legais, sujeitar-se à sua autoridade, tudo por amor da consciência. Consciência do cristão, consciência e o padrão de moral e ética que Deus plantou no coração do homem, não necessariamente de uma pessoa eleita ou não. Isso aqui diz respeito à moral comum, a ética comum, né? E aí, continuando, ele diz assim, olha que interessante, incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado, nem absolve o povo da obediência que lhe deve, né? Então, aqui está falando dessa questão geral da autoridade que uma autoridade civil tem sobre todas as pessoas. E ele termina o último parágrafo falando sobre essa questão da autoridade papal, sobre a questão da magistratura civil. A gente tem que entender que nessa época, quando a Confissão de Fé de Westminster, ou a Assembleia de Westminster foi proposta, existia uma ingerência muito forte do Papa sobre as questões políticas, né? Então, a Igreja ela misturava muito com a questão política. De certa forma, até hoje, isso é latente, em alguns países mais do que em outros, né? O catolicismo romano, ele exerce influência sobre as decisões políticas. Até hoje isso acontece muito. Mas vamos caminhar. Então, nós temos aí as 4 proposições, e eu gostaria de começar aqui, né, falando sobre o que essas sessões da Confissão de Fé elas nos ensinam. Primeira, que Deus estabeleceu o governo civil sobre a terra. Isso eu acredito que é algo que todos nós concordamos, de que toda a autoridade vem de Deus, constituída, certo? Segundo, que seu propósito e sua glória são para o nosso bem. Propósito de quê? Né? Propósito do governo estabelecido. E essa glória, ou tudo aquilo que é feito para que o povo seja corretamente conduzido, isso serve para bem, para edificação, para manutenção
da nossa vida ou da vida daqueles que se submetem a essas autoridades. Que nos deu os oficiais civis e o poder da espada. Isso é interessante, né? A gente já vai falar sobre isso. O que significa o poder da espada aqui, né? Que os cristãos podem, de forma lícita, ter cargos civis e exercer o poder da espada em ocasiões necessárias e justas. Que Deus requer que os cristãos exerçam o mandato, orem, se submetam aos que licitamente utilizam o seu cargo no governo civil. Que essa responsabilidade não deixe de existir por causa das diferenças religiosas e que o Papa de Roma não tem nenhum direito sobre o poder civil. Esse é o resumo das 4 proposições, certo? Vamos lá. A passagem clássica das Escrituras que trata do estabelecimento do governo civil é a seguinte. Romanos 13, 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não... deixa eu minimizar aqui. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que existem trarão sobre si mesmos a devida condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, a quem imposto, a quem respeito, a quem honra. Ok? Então vamos continuar aqui. Nessa passagem clássica das Escrituras se estabelece os ensinos dessa seção da confissão. Todos devem se sujeitar às autoridades públicas, disse o apóstolo Paulo. Sem dúvida, se requer do cristão que se submeta aos que estão como autoridade pela vontade de Deus. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Rod bem disse, alguns imaginam que o direito e a autoridade legítima do governo humano têm seu fundamento final na aprovação dos governados, bem como na vontade da maioria ou em algum pacto social imaginário feito pelos antepassados da raça na origem da vida social. Isso é o que muita gente pensa, né? Inclusive muitos cristãos. Mas as Escrituras nos ensinam que o governo civil vem de Deus e que tem sua autoridade pela vontade de Deus. E assim, a aprovação dos governos. Isso implica claramente que o cristão deve considerar o governo, de fato, de qualquer país particular no qual pode residir, como júri. Nenhuma outra forma de governo civil está designada nas Escrituras. Ou, aqui a palavra júri é juramentado. É no sentido, por exemplo, de um juiz que ele tem a autoridade constituída e concordada pelo próprio povo. Tá? É nesse sentido que essa palavra júri, aqui ela está exposta. Então, aqui existe
um ensino para nós de algo que muitas vezes ocupa a vida de muitos cristãos, né? Eles imaginam que se a pessoa não está, ou se a pessoa está lá, muitas vezes não é porque Deus permitiu, mas porque houve um erro ou alguma coisa. Não. A gente tem que entender, se Deus colocou alguém lá como autoridade civil sobre a vida de pessoas, foi porque Deus permitiu e Deus direcionou, né? E realmente elas estão lá pela vontade e pela permissão de Deus. E a gente às vezes entende que, mas nós temos uma autoridade constituída, corrupta, não é cristã, não é de Deus. E aí, muitas vezes a gente vê os cristãos, eles falando exatamente esse tipo de coisa. Eu não aceito a autoridade dessa pessoa porque ele não é cristão, porque ele não é de Deus, porque ele não faz isso, porque ele não faz aquilo. Esse parágrafo vem exatamente explicar isso. Toda autoridade que exerce autoridade sobre a vida de pessoas foi permissão de Deus, foi colocado por Deus lá. Certo? Vamos continuar. O cristão não tem a liberdade de obedecer ou não. Olha que interessante. Não tem a liberdade de obedecer ou não, dependendo do tipo de governo que exista. Os poderes que existem foram estabelecidos por Deus, disse Paulo, e se referia ao governo totalitário do Império Romano. Se Paulo e Jesus ensinaram que deveriam se sujeitar a César, é difícil pensar em algum tipo de governo civil que não deveria ser obedecido pelos cristãos em assuntos civis. Em assuntos civis. E isso é um destaque importante aqui. À luz desse contexto no período apostólico, quando o governo civil era totalitário, não cremos que os cristãos tivessem o direito de apoiar ou de participar na derrota violenta de uma autoridade civil, ou seja, uma monarquia ou democracia. Né? E aí, alguém abre para mim Romanos 13, 2. Por favor. Romanos 13, 2. Quem achar, levanta a mãozinha assim e vamos ler. A Cris, pode falar, Cris. Aberto. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ok. 1 Pedro 2, 13 e 14. Alguém achou? Levanta a mãozinha. 1 Pedro 2, 13 e 14. Ok, Mateus, você. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Certo. Tito 3:1. Tito 3:1. Vai lá, Rafa. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades. Sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Então, o que nós temos nesses textos todos? O que nós temos em comum com relação ao magistrado civil, autoridades civis instituídas por Deus e permitidas por Deus sobre a nossa vida? Um resumo grande é que, em primeiro lugar, elas foram literalmente colocadas por Deus lá, ou permitidas por Deus, e algo que
nós precisamos entender que se essas autoridades são más, o que acontece é que Deus está usando a sua justiça através dessas pessoas para corrigir, para trazer correção, para trazer peso da sua justiça sobre as nossas vidas, ou sobre a vida daqueles que estão debaixo dessa autoridade. Continuando aí o texto, se todo governo de fato é estabelecido por Deus, e a resistência é uma resistência diante do mandado de Deus, então não existe nenhuma outra conclusão. No entanto, e aí tem um no entanto, certo? Tem uma vírgula, uma condicional. Afirmar que a autoridade civil é de origem divina não é dizer que a mesma não tenha limites. Entende? Então, agora começam as observações que os cristãos devem fazer diante dessas autoridades civis, diante desse magistrado civil, certo? Então, essa questão hoje que a gente vê, estou falando agora na política brasileira, da resistência, né? Tem se falado muito disso. Nós somos a resistência, nós resistimos a isso, nós não sei o quê, nós somos a revolução, nós queremos derrubar isso, queremos derrubar aquilo, nós estamos fazendo conchavos para isso, conchavos para aquilo, e etc, e etc. A gente vai ver que, na verdade, o que o cristão genuíno precisa fazer é apresentar essas autoridades diante de Deus para que o próprio Deus exerça a sua misericórdia ou a sua justiça, no sentido da mudança sobre a situação vigente, né? Então, não cabe a nós ou aos cristãos, e agora eu me restringo aos eleitos, exercer um papel de rebeldia ou resistência desnecessária só por uma convicção política pessoal. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Qual deve ser a posição do cristão? A gente vai ver daqui para frente, tá? Continuando, então. Até aqui alguém tem alguma pergunta, por favor? Eu tô aqui. Posso continuar? Então, eu vou continuar aqui no assunto, ok? Toda autoridade divinamente estabelecida em assuntos humanos está limitada pelo decreto divino. O magistrado civil é estabelecido por Deus como ministro, o servo de Deus para o bem. A sua responsabilidade é levar a espada do poder físico como terror contra as obras do mal. A sua responsabilidade é como vingador que demonstra a ira de Deus sobre quem fez o mal. Veja bem, aqui existe algo que diz respeito à posição de quem é instituído dessa autoridade. Então, se a autoridade, toda autoridade é constituída por Deus, é estabelecida por Deus, ela está limitada pelo próprio Deus, mas ela é estabelecida como representante, né? E a intenção de Deus em estabelecer essa representatividade é para o bem, mesmo que, e aí parece contraditório, mas mesmo que essa pessoa exerça mal, mas em toda a soberania de Deus existe uma intenção final do bem, ou seja, para a correção, ou seja, para a mudança daquilo que está acontecendo debaixo da autoridade daquela pessoa, daquele magistrado, tá? E aí, em amarelo, eu coloquei: a sua responsabilidade é levar a espada do poder físico como terror contra as obras do mal. Então, qual que é, na verdade, o projeto de Deus em instituir a autoridade? É para
impor limites do mal sobre a sociedade civil, sobre os seres humanos. Trazer, no caso, o controle, retidão, correção sobre aqueles que se desviam da justiça, da moral, da ética estabelecida pelo próprio Deus como senso comum na humanidade, tá? A sua responsabilidade é como vingador que demonstra a ira de Deus sobre quem fez o mal. Ok, isso só está confirmando o que a gente acabou de falar agora. Enquanto o governo civil se contenta restringindo e castigando o crime e a violência, proteger o bem e castigar o mal, o cristão deve apoiar, orar e honrar por esse governo. Presta atenção, qual é a nossa posição como cristãos? Apoiar, orar e honrar esse governo, enquanto esse governo se contenta restringindo e castigando o crime e a violência, protegendo o bem e castigando o mal. Então, existe uma condicional aqui para o cristão apoiar, orar e honrar por esse governo. Mas, quando esse governo castiga aos retos e recompensa ao malfeitor, tornando-se agressivo, militarista, é a responsabilidade do cristão resistir a esse poder, porque subverte o mandato de Deus. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é um paradigma, isso aqui é um padrão para o verdadeiro cristão. Como ele deve julgar aqueles que têm a autoridade civil e a magistratura civil sobre a sua vida e sobre a sociedade. Então, ele deve ter um senso crítico direcionado pela palavra de Deus, daquilo que é certo e é errado, pela palavra de Deus, entendeu? E a partir desse momento em que essas pessoas têm esse senso do que a palavra de Deus diz, do que é certo e errado, julgar e não julgar de forma, nesse momento, de forma reacionária, mas julgar pela palavra de Deus as ações daquele magistrado civil, apresentando ele diante de Deus, colocando-se contra espiritualmente aquela manifestação distorcida daquela autoridade. E é responsabilidade dele resistir a esse poder, porque vai contra, subverte a palavra de Deus ou a direção de Deus. E qual a direção de Deus? O senso de justiça, de moral, de ética, que Deus administra e que Deus ensina na sua palavra. Em muitos casos, é sem dúvida difícil determinar precisamente quando, até que ponto um cristão deve resistir a um governo civil em particular. Vamos continuar. Então, aqui é algo que a gente tem que orar muito sobre essa questão. Por exemplo, nós mesmos temos passado por isso, por um momento parecido com nesses dias. Vamos falar da política brasileira. A gente tem visto muita corrupção dentro dos poderes instituídos. E aqui eu não quero definir muito, mas eu creio que nesse momento que eu estou falando, na sua mente já vieram exemplos disso, de distorções, de corrupção, de injustiças praticadas dentro dos poderes da nossa nação. Eu estou falando do Brasil. Evidentemente, cada nação ou cada país tem a sua constituição, tem as suas leis, e certamente no mundo todo, o mundo todo vive hoje um alvoroço nessa questão de autoridade civil. Isso não é só um privilégio ou algo que só está acontecendo no Brasil. A gente está vendo nesses dias
com a mídia aberta, inclusive países comunistas, tendo dentro da sua autoridade, da sua legislatura, problemas com relação à insubordinação, a revoluções, a rebeldias e todos esses atos. No Brasil não é diferente, a gente está vivendo muito isso. O que cabe a nós crentes fazer? Né? Crentes, cristãos, eleitos, convictos da palavra de Deus e das leis do Senhor e daquilo que tem regido a nossa vida. Bom, como diz esse último parágrafo, em muitos casos é, sem dúvida, difícil determinar precisamente quando e até que ponto um cristão deve resistir. Eu acredito aqui nesse ponto que entra na nossa vida uma ferramenta que Deus nos dá, que é o poder da oração e da busca por direcionamento do próprio Deus, sem necessariamente uma atitude de rebelião ou violência contra o sistema que está instituído aí. A primeira questão que nós devemos fazer, e um cristão verdadeiramente genuíno, um cristão comprometido com Deus, é dobrar os seus joelhos, pedindo misericórdia a Deus, uma vez que é o próprio Deus que institui essas autoridades sobre as nossas vidas. E aí Deus, na sua justiça, destitui ou tira ou faz a sua vontade para que o seu povo alcance misericórdia, ou o povo que é vítima disso alcance misericórdia de Deus. Ok? Vamos continuar? Alguém tem alguma coisa para falar aqui? Pastor, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer, Paulo. Então, em visto do que nós estamos passando, o legislativo mais o judiciário, eles estão meio que unidos contra o executivo. Certo. Então, são poderes que estão ali se combatendo um ao outro, e o quarto poder, que seria o povo, é o que mais sofre. Certo. Então, em vista disso, a nossa oração, ela vai para, eu acredito, para o executivo, né? Porque o legislativo mais o judiciário estão fazendo tudo contra a própria Constituição. Eles estão rasgando a Constituição diante do povo. Sim, Paulo, eu estou entendendo. Essa é uma colocação que você fez ou uma pergunta? É uma colocação que eu fiz, né, com relação ao direcionamento da nossa oração. Eu estou orando pelo executivo. E estou pedindo para que o Senhor pese a mão de forma justa em cima do legislativo mais o judiciário. Muito boa sua colocação, Paulo. Mas eu quero fazer um adendo a essa colocação e a sua linha de raciocínio. A Bíblia fala que o coração do homem é mau, que a gente não pode sondar o coração do homem. A nossa tendência de justiça própria é sempre concluirmos as questões por aquilo que nos parece mais justo, né? E aí, dentro da sua colocação, na atual conjuntura em que nós brasileiros vivemos, a nossa tendência é orar em favor do executivo e, de certa forma, entregar o legislativo e o judiciário a manifestação de justiça ou correção de Deus, né? Tudo bem, é evidente, salta aos nossos olhos que tudo aquilo que você falou, Paulo, fica muito claro. E eu aqui não estou fazendo defesa de nenhum. Mas aos cristãos, nesse momento, talvez a forma mais correta de orar seja
colocando os três poderes para que Deus haja com a sua justiça, em conformidade com a sua justiça, não em um ou em detrimento do outro, mas nos três poderes instituídos. Porque, na realidade, Paulo, a gente não a gente imagina quais são as intenções pelos acontecimentos que a gente está vendo, mas nós não sabemos onde está o fim disso, em nenhum desses três poderes. Então, se a gente apelar por um desses lados, nós acabamos sendo partidários de um em detrimento de um outro. E, na verdade, um cristão genuíno, ele não pode pensar na justiça a partir do seu ponto de vista, mas a partir do ponto de vista do próprio Deus. Isso nos leva a não crer piamente em dessas instituições, mas orar para que Deus revele e traga a sua justiça nos três poderes instituídos. Então, se existe alguma correção vinda por Deus também no executivo, é necessário que Deus se manifeste também ali. Particularmente, a gente tem a tendência de achar, pela nossa justiça própria, que a coisa está mais degringolada para o lado do judiciário ou do legislativo. Mas a gente não entende realmente o futuro e qual a intenção, se é uma intenção política, se é uma intenção, parece redundante, mas uma intenção interesseira, né, para o futuro eleitoral ou alguma coisa assim, também no executivo. Então, a gente tem que orar por misericórdia de Deus em todas essas instituições. Por quê? Porque Deus conhece o que a gente não conhece. Ele conhece o coração, ele conhece as intenções futuras, e o que para a gente hoje parece ser muito bom e o mais correto, pode no futuro ser um engano. Então a gente tem que, por isso que eu digo que a arma melhor que Deus nos deu é a oração e a palavra de Deus para sermos sensatos e agir com maturidade, né? E com muita sensatez nesse momento de delicadeza que nossa nação e nosso país está passando. A gente vê muitas vezes briga entre os próprios irmãos da igreja por conta disso. Um defende X, o outro defende Y, e a gente não vê o bem comum. E esse momento dessa questão e desse assunto que a gente está tratando nessa manhã deveria ser o ponto de equilíbrio dentro da igreja, no sentido de colocar todo mundo, independente da sua inclinação própria, ou seja, a sua forma de ver as coisas, colocando diante de Deus e não usando isso para ter uma dissensão, um desequilíbrio, um desencontro entre a própria igreja. Então, esse é um momento de sabedoria. Por isso que eu optei e eu escolhi esse assunto para tratar nessa manhã, porque é algo que a gente está vivenciando e está muito latente no nosso país nesses dias. Então, a proposta é a mesma da chamada da nossa confissão de fé de Westminster. O que fazer agora? Né? Tomar uma posição de autoridade de Deus sobre os nossos magistrados civis. Porque tanto os poderes executivos, como o poder judiciário e o poder legislativo, são autoridades colocadas lá por Deus. Muitas vezes para nossa correção, para mostrar a justiça de Deus. E talvez você fala, mas que justiça negativa é essa? Porque eles estão lá corruptos. Mas Deus, na época, e a gente já leu isso agora há pouco,
na época da liderança política dos romanos sobre Paulo, eles também não eram justos. E existia muita injustiça. Mas mesmo assim, o apóstolo e o próprio Jesus Cristo ensinam a submissão a essa autoridade. Por quê? Porque naquele momento, essa autoridade está sendo estabelecida por Deus para trazer a justiça de Deus sobre a nação, sobre o governo, sobre aquela população ou aquela sociedade. Entendeu, Paulo? Entendi, pastor. Vamos continuar orando para que o Senhor, então, exerça uma obra de justiça sobre o nosso país. Então, agora Deus nos dá a ferramenta, Paulo, continuando falando com você e respondendo aos outros, como agir então? Como nós somos um país que a nossa política ela é representativa, o momento de nós mostrarmos, ou da população, da sociedade mostrar a sua indignação ou a sua inconcordância, não sei se existe essa palavra, mas não concordar com o que está sendo feito, no momento das eleições, entendeu? O problema é quando a nação não tem um senso de justiça ou um senso de moral ou ética, e nesse momento ela não exerce a sua autoridade ou eu digo no momento de votar, e ela acaba vendendo o seu voto por interesse próprio e esse tipo de coisa. Isso também é corrupção, e isso faz com que Deus mostre a sua justiça depois pesando a mão, e eu acho que é o que aconteceu sobre a nossa vida e está acontecendo sobre o nosso país, o Brasil. Então isso é necessário mudar. Tá bom? Fechando o parênteses. Quanto às saídas de protestos que está sendo feita, né? Ontem foi feita uma saída de protesto, hoje está sendo outra. Qual seria a posição da igreja que o senhor diz? Protesta junto ou somente ora? Não, desde que não haja violência, não haja rebeldia no sentido de se contrapor ou agir violentamente contra isso, eu creio que a opinião ela pode ser demonstrada através de manifestações públicas. A opinião. Eu não falar assim, nós não concordamos com isso como pessoas que conhecem a justiça de Deus e a palavra de Deus contra a corrupção, contra a venda de princípios, inclusive instituídos na palavra. Eu creio que essas manifestações nós podemos participar, mas isso, Paulo, ele não deve ser uma chamada generalizada, isso deve ser de fórum íntimo de cada cristão. Ele deve orar para Deus se ele deve participar ou não. Certo. Mas não pode privar a manifestação de opinião. Paulo mesmo, ele dialogava e ele debatia com as autoridades da época. Mas isso, ele não se rebelava contra essas autoridades. Ele pagava os seus impostos, mas ele omitia suas opiniões. Entende? Sim, ele pelo menos se posicionava, né? Se posicionar. Nós não podemos nos acovardar. Tá? Tá certo. Vamos continuar, então? Deixa eu ver que horas que nós temos. Rafael está querendo falar, parece. Rafael, pode falar. Essa discussão sobre a resistência do cristão, né, sobre alguma responsabilidade, algum governo civil, é muito discutida, e a maior parte das pessoas acreditam que a nossa manifestação, a nossa rebelião, nunca é física, de ir para as ruas ou de pegar em armas, nada disso. O que nós devemos sempre estar
estar sujeitos, na verdade, a todo o governo que é instituído por Deus sobre nós, seja Dilma, seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem for. E por mais difícil que isso seja, né, isso faz parte do plano de Deus para a nossa nação. A gente vê que Moisés pediu para Faraó para sair para adorar. Ele não permitiu. Vieram as pragas e isso aconteceu. Daniel, quando teve uma lei que ele não podia orar, ele continuou orando. Por quê? Porque isso interferia no relacionamento dele com Deus. Não tinha nada a ver com tributos ou com questão política, se é de direita ou de esquerda, nada, né? Inclusive, na vida de Daniel, não acharam mais nada que ele fazia de forma inadequada. Jesus, quando foi injustiçado, ele agiu como uma ovelha muda, né? E Pedro, quando estimula os que estavam fugindo lá de Roma, por exemplo, que tinha sido colocado fogo pelo próprio Nero e colocou a culpa nos cristãos, o que ele fala? Fiquem felizes por esse fogo ardente que está entre vós, porque vocês estão compartilhando do mesmo sofrimento de Cristo. Então, quando a gente sofre perseguição por conta do evangelho, a gente tem que ser grato. Agora, é uma discussão muito grande essa questão de participar de manifestação ou não. No momento que está proibido pelo governo aglomeração, meu irmão, não vá para manifestação porque você vai estar pecando, porque a nossa autoridade está dizendo que não é para ir, né? Agora, quais são as formas adequadas para você gerar de fato mudança? A manifestação parece às vezes muito mais uma revolta contra o sistema do que algo que que necessariamente vai gerar uma modificação. Então você tem tipos de abaixo-assinado, você tem participação, representatividade nas subprefeituras, você tem eleição, né, que igual o pastor falou, que você vai procurar uma pessoa que te represente melhor. Essas são as formas legais. Então, e parece que são mais eficazes, inclusive, do que a manifestação, que às vezes parece só que você está querendo se revoltar contra o sistema. Então, essa nossa discussão sobre magistrado civil é uma discussão de séculos. E não existe um consenso. A nossa confissão diz que nós devemos ser sujeitos ao nosso governo, né? E é isso que a gente segue, né? É o nosso símbolo de fé. Então, e a Bíblia parece que nos aponta para isso também. Então, parece que quando a gente se revolta, a gente está descumprindo, está andando num caminho diferente do que os discípulos fizeram, do que os homens de Deus fizeram desde o início da história da Bíblia. É isso aí. Obrigado, Rafa. Vamos continuar aqui. Posso falar? Pode, Abílio. Então, eu concordo aí com o Rafa, né? Nessa questão e eu já até conversei com o Paulo sobre isso algumas vezes, aqui no grupo de pastoreio. Eu, particularmente, eu exerço a minha manifestação em oração, em jejum, é isso. Agora, no caso de manifestações também, não como essa agora, nesse momento, porque, como o Rafa falou, nós estamos, aquele que vai fazer uma manifestação, sendo que o decreto que foi dado pelas autoridades é que não se aglomerasse, né? Realmente a gente está indo para as autoridades. Agora, quando, em outro momento, você tem uma manifestação pacífica, como carreata, né? O nosso país, a lei permite. Então, eu, particularmente, vou para a oração, mas, assim, até biblicamente, pelo que a gente está lendo aí, inclusive, a questão das autoridades, e você exercer leis, cumprir as leis, não vejo que um cristão ele seja proibido, né, ou seja algum mal, desde quando, como o pastor falou, que a manifestação seja pacífica, que não seja uma forma de rebelião, mas você ir lá e manifestar que você está contra, não o sistema, mas aquilo porque o nosso sistema é democrático.
né? Na verdade, quem está sendo contra o sistema são os governantes, né? Quando eles agem contra o sistema democrático. E aí, então, você, como cristão, e ser influência, mas você, pacificamente, você ser contra, né? Se manifestando pacificamente contra aquelas atitudes erradas de um governante, então eu não vejo problema nenhum. Então, assim, a gente, no nosso país, né, é democrático, é diferente do mundo lá naquela época também, porque era um governo só, era um império só. Então, assim, o nosso país, ele permite que o cristão faça numa boa uma manifestação, desde que não seja exatamente contra, de rebeldia e contra o sistema. Então, eu penso assim. Ok. Eu concordo com o Abílio aí, porque se nós formos analisar também, o Dória está mandando ficar em casa. E o presidente Bolsonaro está pedindo para que o povo se manifeste. É uma situação bem contrária, e eu vejo que a manifestação, sendo ela, como o Abílio falou, de forma pacífica, ela é uma forma também de se manifestar e mostrar também a autoridade do povo, né? Paulo, espero que a Cris falar, mas o que o Rafael falou com relação a essa situação parcial, ele explicou bem, entendeu? O momento agora é que o Dória tem o direito, entendeu? Exatamente o sistema permite isso. Cris? Eu super concordo com tudo que está sendo dito até aqui. Conheço igrejas, inclusive, que participam desse tipo de manifestação pública quando não estamos em situação de impedimento de aglomeração, mas eu gostaria de enfatizar que o cristão, tanto individualmente como coletivo, digo, enquanto igreja, se a igreja assim quiser se manifestar, não pode nunca abrir mão do jejum e da oração. Isso tem que vir em primeiro lugar. Se a pessoa vai ou não querer participar de uma manifestação, quando possível, ou dependendo da intenção dessa manifestação e tudo mais, isso tem que ser secundário. Porque muitos cristãos, eles acabam dando vazão a certas coisas e acabam achando que esse é o caminho, ou, né, esse tem que ser... E esquece do principal do cristão, que é depender de Deus na base da oração e do jejum. Então, só para dar essa ênfase, né? Antes de qualquer outra intenção ou prática ou estratégia, o que for, a oração e o jejum, em todo momento, antes, durante, depois, ela é o principal. Ok. Deixa eu retomar aqui que talvez algumas exposições que a gente vai fazer, e a gente agora vai começar a correr contra o tempo, mas elas esclareçam algumas dessas questões que foram colocadas aqui agora. Então, vamos lá. Princípios que tornam possível para o indivíduo tomar a decisão correta em particular. E aqui deixou de ser o coletivo para ser em particular, tá? Então, devemos sempre obedecer aos mandatos legítimos de nosso governo. Em todas e cada uma das instâncias, devemos estar prontos a fazer toda boa obra. Segundo, sempre devemos obedecer a Deus antes que ao homem. Quando existe um conflito entre os dois, é necessário obedecer a Deus antes que os homens, né? Isso é claro. Se alguém falou aí de ir contra, de se rebelar contra a legislatura, ou contra alguém, ou contra uma lei. Por exemplo, no caso de Daniel, o que ele fez? Ele impediu Daniel de orar, mas a palavra de Deus diz que nós devemos orar. Então, convém obedecer a Deus do que aos homens, tá? Então, nesses casos, devemos obedecer a Deus antes que ao homem. Terceiro, podemos resistir, tanto ativa como passivamente, se for necessário para obedecer a quem? A Deus. Certo? Tanto ativa como passivamente, se for necessário para obedecer a Deus. Quando uma autoridade civil
se mostra um terror quanto às boas obras e não contra o mal, cremos que os cristãos têm o direito de defender-se ativamente, tanto a sua vida como a sua propriedade, conforme determina a lei, Salmos 82:4, Provérbios 24, 11 e 12, e outros textos. Assim, o fim imediato para o qual Deus instituiu os magistrados é o bem público e o fim último, a manifestação da sua própria glória. Este aqui deve ser o padrão do cristão visualizar aquilo que está sendo feito sobre a sua vida. A glória de Deus, ou a manifestação da glória de Deus, e o bem público. E quando eu falo bem público, eu usei anteriormente a questão da boa moral, da boa ética, das boas ações, o que é comum à sociedade, comum, ou seja, a um todo. Tá bom? Vamos lá. Erros modernos que ganharam um amplo apoio e que confundem a mente de muitos cristãos. Dizer por várias razões o que é muito popular hoje em dia. Negar ao governo o poder da espada para castigar ao mal. Então, isso é uma coisa que muitas vezes é errado a gente entender. Vamos pegar um exemplo de um policial. Vamos pegar o exemplo do Daniel, nosso irmão. Ele é policial, ele é uma autoridade civil instituída. Ele tem autoridade. Vou pegar o exemplo dele. Ele anda armado, certo? No caso dele precisar usar a sua arma para defesa, tirando, por exemplo, vou pegar o extremo, a vida de alguém. Há pessoas dentro do meio cristão que dizem que isso é um pecado mortal, tirar a vida de alguém. Ninguém tem o direito de tirar a vida de alguém, senão Deus. Mas isso é questionável dentro da instituição do magistrado civil. Deus deu aquela autoridade àquele homem para que ele exerça a justiça dada pelo próprio Deus para combater o mal. Se ele fizer aquilo, ou se ele der um tiro a alguém e tirar a vida de alguém de forma injusta, ele pecou. Mas se ele fizer isso na defesa do bem, ele tem autoridade e isso não se torna um pecado na vida dele. Vocês estão entendendo? Isso em todas as instâncias, tá? Em todas as instâncias. O que esse parágrafo diz é exatamente isso. Nós, cristãos, devemos ter o senso correto do que seja a justiça de Deus dada ou instituída aos magistrados civis. Né? Eles têm poder de espada, sim. É dado ao homem o poder de espada, sim, mas para combater o mal e a injustiça, para trazer, lembro de novo aquilo que diz, para trazer a justiça de Deus contra tudo aquilo que vai contra o próprio Deus ou o seu próprio ensinamento. Tal posição enquanto autoridade civil está, ao menos, completamente contra o ensinamento bíblico. A Escritura declara que o cumprimento fiel da justiça é uma punição para o mal e um alento para o bem. Sobretudo, devemos nos opor à ideia de que o poder e a autoridade civil devam refletir as ideias modernas de ensino humanitário do Novo Testamento. A justiça não é mais humanitária no Novo Testamento que no Antigo Testamento. E a instituição do governo civil não foi estabelecida para ensinar o Novo Testamento. É para castigar o crime e proteger os que fazem bem. Sintetizando isso, gente que usa o Novo Testamento para dizer que agora tudo é graça, que agora Deus não age tirando a vida de alguém, que agora nós só devemos fazer isso ou aquilo. É nesse sentido que está dizendo esse parágrafo. Mas não. A justiça de Deus contra o mal
se manifesta tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, Deus institui magistrados civis, autoridades civis, sim, mesmo no Novo Testamento, com poder de espada, para o cumprimento da sua própria vontade e para a honra e glória do próprio Deus. Tá? Continuando, outro ataque moderno contra a instituição do governo civil pode se observar por aqueles que promovem a corrente pacifista. Os concílios da Igreja modernista têm defendido tais coisas: o completo desarmamento de nossa nação, o desarmamento unilateral, ou seja, somente do cidadão do bem, né? A negociação em vez de defesa armada ao serem confrontadas com agressão criminosa, o reconhecimento dos que são agressores sem nenhum tipo de castigo justo. A confissão de fé insiste que os magistrados civis, ainda que sejam pessoas cristãs, podem legitimamente, conforme o Novo Testamento, fazer atualmente guerra em ocasiões justas e necessárias. Os que apoiam a política que basicamente exige que nosso governo nacional renuncie o poder da espada e renuncie os esforços para ser um punidor de malfeitores e que renuncie à execução da vingança sobre eles, pedem nada menos que destruição do mandato de Deus em Romanos 13, 1 e 5. É precisamente porque se opõem à autoridade, então se rebelam contra o que Deus instituiu. Esse pecado deve ser denunciado como ele realmente é. É um pecado contra Deus, é um pecado contra o nosso governo. Ok? Claro para todos aqui? Certo? Então, ok, vamos passar adiante. A última parte da seção 4 desse capítulo trata dos males históricos associados com a Igreja Católica Romana. E aqui eu quero acelerar, tá? Porque isso já é bastante conhecido e a gente já tem uma compreensão exatamente mais clara um pouco sobre essa questão da ingerência da Igreja Católica e do papado sobre a autoridade civil. Eu creio que esse não é um ponto tão polêmico com a gente nesses dias. O primeiro desses males é que lhes otorgam status privilegiados aos oficiais da Igreja em assuntos civis, ou seja, do clero, né, sobre o povo. Existem alguns países que são denominados ou dominados pela Igreja Romana, nos quais os sacerdotes não podem ser julgados nas cortes civis por seus crimes. Existe talvez um pouco de humor nos relatos tradicionais da vergonha da polícia irlandesa quando se deu conta de que havia prendido um sacerdote por excesso de velocidade. Então, eles prenderam esse cara que estava correndo acima e quando ele se apresentou lá, ele era um padre, e aí eles tiveram que pedir perdão para o Vaticano, pedir perdão porque eles tinham prendido um padre e ele não podia ser julgado pelas leis civis lá. No entanto, as Escrituras ensinam que os cristãos, sejam oficiais da igreja ou não devem se considerar acima do poder civil. Presta atenção nisso. As Escrituras ensinam que os cristãos, sejam oficiais da igreja ou não devem se considerar acima do poder civil. Cremos que a confissão de fé concorda com a Escritura quando diz que as pessoas eclesiásticas não estão excluídas dessa autoridade. E a infidelidade ou indiferença de religião entre os cidadãos cristãos e o governo civil não invalida a justa e legítima autoridade do magistrado. E aí, todos nós, mesmo sendo a autoridade eclesiástica, estamos sujeitos à autoridade civil da nossa nação. O outro mal que outorga autoridade ao Papa de Roma continua sendo uma reivindicação do pontífice romano. Ele insiste que exerce tanto a espada espiritual como a temporal do poder e da autoridade. Segundo a posição ultramontana, estritamente lógica, sendo toda a nação, em todos os seus membros, uma porção da Igreja Universal,
a organização civil está compreendida dentro da igreja para certos fins subordinados para o grande fim para o qual existe a igreja e, assim, portanto, finalmente responsável diante dela para a execução da autoridade delegada. Quando, enfim, o Papa se coloca na condição de exigir a sua autoridade, pondo o reino debaixo do édito emitido aos súditos, exigindo o seu voto de fidelidade, e essa fidelidade aqui agora não é religiosa, é civil, e demonstrando aos soberanos, baseando-se na suposta heresia da insubordinação dos líderes civis no país. Então, Rod, ele fala isso e ele esclarece muito bem essa questão do que é a pretensão papal hoje na questão da autoridade eclesiástica sobre a autoridade civil. Tá? E isso não é bíblico. A Escritura anunciou o que a história demonstrou, ou seja, que tal usurpação resulta na perseguição aos verdadeiros crentes. Né? Quando uma autoridade eclesiástica roga para si a autoridade civil constituída, na verdade, acaba por existir perseguição e dominação sobre a sociedade, principalmente sobre os verdadeiros crentes. Tá? Então, essa questão da autoridade papal, a gente entende claramente que ela não é bíblica. Né? Deus instituiu autoridades civis para posições de correção e justiça civil, né? E eu volto a usar as palavras ética, moral, né? Que a gente vive debaixo dessa posição, né? E a sociedade só subsiste por conta dessa posição de moralidade, ética e justiça social. Ela não pode ser dada a um religioso. São duas coisas distintas, né? Se bem que uma está talvez equilibradamente relacionada à outra, mas nenhuma pode exercer. Mesmo uma autoridade civil não pode exercer autoridade sobre a igreja, e a autoridade da igreja não pode exercer autoridade civil. Né? Ela não, são coisas separadas, mas que é necessário um equilíbrio entre as duas para uma convivência pacífica. Graças a Deus, nós vemos isso na nossa nação. Ainda vemos. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo, de um desequilíbrio. Por exemplo, em países comunistas. Lá, a autoridade civil exerce autoridade sobre a questão religiosa ou eclesiástica, né? Que é o caso, por exemplo, da China, da Coreia do Norte, de países que o comunismo, o senso político, subordinam a religião. E já no caso, por exemplo, do Vaticano, é o inverso. Né? A autoridade religiosa suplanta a autoridade política dentro do seu seio. Né? Gente, alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa dentro desse tema que nós tratamos hoje?